E aí galera, aqui quem fala é o Dr. Pedro e eu estou trazendo aqui mais um vídeo pro canal. E eu estou trazendo aqui um vídeo falando das dúvidas soltas que ficaram em relação ao reboot. Então já vai deixando o seu like, se inscreva e bora pro vídeo. Bem, como todo mundo bem sabe, né, o NX Extinction foi o último episódio do reboot. E com ele vieram perguntas que não foram respondidas em relação ao reboot da primeira temporada até lá. E bem, eu tô aqui para responder elas, né? Com respostas oficiais, respostas que estão na cara na série e algumas teorias minhas, tá ok? Eu vou falar aqui quando for uma resposta oficial e quando for uma teoria minha, tá ok? Então, bora falar. Primeiramente, eu tenho que começar falando do Michael Morningstar. Bem, o Michael Morningstar é o Estrela Negra, ele apareceu no reboot. Na sua última aparição lá na segunda temporada, ele estava manipulando Cantrias para se alimentar do amor dela. E no final ela descobriu que ele estava enganando ela e prendeu ele no livro. E bem, por que isso é uma dúvida? Porque na terceira temporada, no episódio Monstro do Relógio, eu não me lembro, a Encantriz teve seu livro queimado. E tipo, ele se pergunta, bom, pelo menos quem assistiu até lá, o que aconteceu com o Michael Morningstar? Ele morreu queimado? Ele tá livre por aí? O que aconteceu com ele? E bem, o Duncan, ele respondeu essa pergunta. E bem, ele respondeu que quando o livro foi queimado, o Michael foi solto e tá foragido por aí. O que é meio estranho, porque tipo, se ele tá solto, ele não vai poder voltar porque o reboot acabou, né? Então, é uma pergunta que já nem tem mais constantemente de ser uma pergunta. E bem, outra pergunta que também ficou solta em relação ao crossover Nexus do OK Caio. Bem, pra quem não sabe, o OK Caio teve um crossover com o Ben 10, também com o Steven Universo, Jovens Titãs em ação. E esse crossover até que foi legal. Não é o melhor crossover de Ben 10 já feito, mas ficou legal. E bem, esse crossover nos deixou umas perguntas, tipo, como por exemplo, o multiverso de Jovens Titãs faz parte do multiverso Ben 10? Ficou uma bagunça por causa desse crossover, essas continuidades. E bem, isso se deve ao fato que os Jovens Titãs em Ação exploraram o multiverso no filme Jovens Titãs em Ação vs Jovens Titãs. Porque eles conectaram aí os Jovens Titãs originais com o reboot, o do Liga da Titã Jovem, o dos quadrinhos, o dos anos 80 e até Titãs que não existem. E bem, e a gente ficou com perguntas como essa. E bem, foi realmente perguntas bem soltas. E também tipo, se o Strike tava trazendo heróis, personagens de outras dimensões, existem dimensões de cada série da Cartoon no universo Ben 10? E bem, eu vou responder elas aqui pra vocês, pra deixar vocês felizes. Bem, em relação ao Jovens Titãs do Steven Universo, foi confirmado que esse especial não é canônico para nenhuma dessas duas séries, só pro Ben 10 e pro OK Caio. Por mais que o diretor de OK Caio, que um ex-diretor de Steven Universo, tenha dito que esse crossover é canônico para Steven Universo, tá implícito que ele não é. Tem mais diretores confirmando que não é. E também porque se ele fosse canônico não faria sentido na cronologia do Steven Universo. E o Jovens Titãs, bem, ele não é canônico por causa aí do Ben 10 mesmo. E bem, e no caso dos heróis de outras dimensões, que é, na verdade, personagens. Bem, acontece que como já foi confirmado de heróis vindos de outras dimensões, só veio os protagonistas, né? O Ben, a Garnet, o Caio e a Ravena. Todos os outros são originados da cidade Cartoon. Inclusive ela é uma das dimensões desse multiverso Ben 10, né? O Nexus Dimension, é assim que se chama. Então, tecnicamente não é mais furo de roteiro, né? Tá aí confirmadinho. E bem, outra pergunta foi aberta. O Ben 10 clássico e o reboot são mesmo do mesmo multiverso ou não são? Essa pergunta se deve ao fato de que a gente não sabe se o Ben os bens lá do especial Extinction são Prime ou só são alternativos. Bem, acontece que como já foi confirmado pelo Duncan, eles são Prime sim. E bem,
a gente fica confuso. Tipo, o Super Matrix do Ben tá invertido, o Ben do Força Alienígena é encanador no Força Alienígena, sendo que ele só virando Supremacia. E o Ben do Omniverse tem um modo de seleção diferente do Omniverse. E bem, essas perguntas são facilmente respondidas. O Ben com o Super Matrix invertido foi respondido que... Bom, a resposta fora do universo Ben 10 aqui na vida real é porque ele quis homenagear a versão do Ben do 5 Years Later, que é uma fanfic muito famosa de Ben 10. Mas o motivo dentro do universo Ben 10 estar invertido é porque o Ben configurou para estar invertido. Vai ver, depois ele se arrependeu e reconfigurou para não estar mais invertido. Então tá aqui a explicação. O do Força Alienígena, bem, ainda não lançou o episódio aqui dublado para eu dizer tipo se isso tá certo. Mas ele disse que queria ser um encanador, não que ele é um encanador. E bem, como eu disse, ainda não lançou dublado, então eu não posso dizer com certeza sobre isso. Então, o do Fortnite vai ficar em aberto mesmo. O do Omniverse, a gente pode dizer que é só um erro de cena, né? Tem muito erro de cena por aí, tipo, bem com uma cena não estando com o Omnitrix ou com o Omnitrix no outro pulso, né? Então sim, eles são Prime e também o clássico faz parte do multiverso, do reboot. E também se eles não fossem Prime, ia ser de qualquer forma, porque eu vou explicar. No multiverso Ben 10 existem um multiverso aí, todos focados no Ben Prime. Em volta dele existem bens alternativos aí vindo de cada universo, que seria um e se, como e se o Ben fosse rico e milionário, e se o Ben fosse infectado por um vírus zumbi, entendeu? E o reboot é um desses universos, só que por alguma razão que não nos foi confirmada ainda, existe um universo ao redor dele. Isso foi mostrado na X-Extinction como um dos universos aí, que é o universo em que a Gwen não foi pro acampamento, né? Que tecnicamente é o Ben do reboot, só com o Omnitrix mudado. E também lá naquela cena do X-Extinction que dá pra ver outros bens alternativos que são o Ben do reboot, só que com camisas trocadas. Então é assim mesmo. E também é possível que nos outros universos também existam um universo em volta de si, já que como foi confirmado, tipo, se o Ben 23, por um exemplo, fosse pro futuro e visse ele no futuro, ele poderia fazer outras escolhas e o futuro dele mudar. E aí viraria um universo alternativo do universo alternativo, entendeu? Então isso não é mais uma dúvida, tá? Eu estou respondendo aqui. E bem, a última dúvida que ficou em aberto, tecnicamente, é tipo se os aliens perdidos podem voltar. Bem, o Insectoide, selvagem, massa cinzenta e enfurrada, eles não ficaram perdidos, eles só foram bloqueados pelo Omnitrix e substituídos, tanto que no Benjen 10 eles voltaram. O Ultra-T, por outro lado, ele foi destruído, ele não voltou no Benjen 10 e ele nunca mais vai voltar, a não ser que o Ben absorva o DNA de algum megamorfo galvaniano. O Gax também não vai voltar, de jeito nenhum. Quer dizer, eu fiz um vídeo falando que ele pode voltar, mas ele só volta com conexão com a corrente Coldon ou com aqueles codiguinhos do Ben. De resto, ele não volta de jeito nenhum. Tá certo? Então, eles não foram perdidos mesmo. Mas agora a última mesma pergunta é: o reboot acabou mesmo no X-Extinction? Bem, eu diria que sim e não. Por quê? Porque como tá sendo meio que divulgado, já tá rolando um teste de dublagem para uma continuação do reboot, ou seja, é provável sim que o reboot continue. Mas tá rolando aí umas hashtags Resource, Omniverse, para as pessoas voltarem ao original. O que também é possível, né? Mas bem, eu acredito que o reboot não acabou, vai ter sim continuação, e tanto que as coisas na verdade nem acabaram, só foram pausadas por causa das mudanças da Warner Media. Mas eu acredito que se a Cartoon voltasse com o clássico, ela iria separar em dois. Tipo, pra TV, poderia ir a continuação do reboot. Pro HBO Max, que é o serviço de streaming da Warner, poderia ir uma continuação do Universe, o que seria legal, né? Iria agradar os fãs clássicos e ao mesmo tempo os fãs do reboot. Então acho que se a Cartoon Network voltar com o clássico, vai ficar pro HBO, e se eu continuar com o reboot, vai ficar pra TV, né? Ou eles não continuam com o reboot, continuam com o clássico, ou não continuam com o clássico, continuam com o reboot.
Mas enfim, esse foi. Espero que vocês tenham gostado, né? Eu respondi aqui as dúvidas que ficaram em aberto em relação ao reboot. Pode ter mais dúvidas aí que eu deixei passar. Mas eu respondi aqui as principais delas. Obrigado por terem assistido. Valeu e fui.